Eu quero começar destacando, em primeiro lugar, eu sempre achei fantástico a narrativa bíblica da experiência de Moisés, que se depois você quiser ver com detalhes, está registrada no final do capítulo 34 de Êxodo. A Bíblia diz que quando Moisés desce do Monte Sinai pela segunda vez, depois do segundo período de 40 dias na presença do Senhor em jejum, a Bíblia diz que Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia. Eu fico imaginando o impacto que foi para as pessoas que viram isso. A Bíblia mostra que a primeira reação dos filhos de Israel foi ficar temerosos, né? Deve ter sido uma cena e tanto. Eu tive uma experiência em janeiro de 1992 em Angra dos Reis e eu vou carregar essa lembrança, essa boa memória para o resto da vida. Estávamos durante um período de 10 dias servindo algumas igrejas lá em Angra, que na minha opinião é um dos pedaços mais belos de toda a costa brasileira, que é imensa. No entanto, aquele grupo de igrejas que nós estávamos servindo na época, eles por alguma razão acreditavam que Deus fez a praia só para o ímpio e que o crente não podia desfrutar, né? Eles realmente, eu brinco que era daquele grupo do Talibã, bem rígido, né? E acreditavam que para a praia era inclusive pecado. E apesar de não concordar com eles, nós estávamos lá para servir aqueles irmãos. Eu tenho aprendido algo desde o início da minha caminhada com Deus, que andar em amor significa muitas vezes, mesmo quando você não concorde, você respeitar, evitar, né, simplesmente ferir a consciência, a crença de alguns. E nós decidimos, então, enquanto estamos aqui, para não virar mau testemunho, nós não vamos na praia. A gente pensa na provação. Quem conhece Angra dos Reis sabe o que eu estou falando. 10 dias em Angra sem poder pisar na praia. Mas na última noite, antes de irmos embora, era uma noite livre, não tinha mais culto, a gente já estava preparando para levantar acampamento, tirar o time de campo. E eu lembro que eu sugeri aos irmãos, né, que tinham ido conosco junto e também alguns de lá, falei, olha, a gente podia, a última noite, pelo menos ir para a praia e orar. Já que a gente não pode ir de dia com o sol nadar, vamos pelo menos à noite fazer ter um momento de oração. E nós fomos para uma daquelas muitas praias lindas que temos lá. Era uma noite... O tempo estava um pouco fechado, não tinha lua, estrela, não tinha iluminação natural perto, então estava tudo muito escuro. E a gente estava ali orando na praia. Eu lembro que em algum momento falei para eles, olha, não sei vocês, mas eu estou com muito calor. Eu falei, eu vou orar dentro d'água, que é diferente de nadar. Então eu fui orar dentro d'água. Fui até mais ou menos a altura da cintura, né? Quem conhece Angra sabe que é um piscinão, uma baía, um mar sem onda, né? Então aquela água tranquila, uma areia branca fininha, sem buraco. Então mesmo estando tudo muito escuro, eu inclusive consultei com um irmão ali que era um morador local, falei, é tranquilo entrar aqui? Ele falou, é. Eu fui até mais ou menos a altura da cintura e estava ali orando, mas tinha muita unção, gente. Eu não aguentei cair no poder de Deus. Comecei a boiar naquela água. Enquanto estava ali buscando ao Senhor, os outros irmãos se sentiram atraídos para aquela oração, naquele novo ambiente. Dos 5 que nós estávamos, só um ficou do lado de fora. Os outros 3 me acompanharam e nós 4 estamos orando. A gente fez quase que um círculo ali, estamos orando. E de repente um deles, pastor Luiz Gomes, que esteve pregando aqui no Sobrenatural, que atualmente está servindo, né, a Deus lá no Canadá. Luizinho, como nós chamávamos, olha para mim e diz assim, o que está acontecendo com a sua perna? Eu falei, por quê? Ele falou, olha você. E quando eu olhei, minhas 2 pernas pareciam acesas, como fossem 2 lanternas. Eu levei um susto. Eu lembro que eu enfiei a mão dentro d'água para tocar minha perna, para ver se estava tudo bem. E quando eu coloquei a mão dentro d'água para tocar, parecia efeito especial de filme, saía faísca para todo lado. Eu achei aquele negócio muito impressionante. Quando eu olho para eles, tipo assim, vocês estão vendo isso? Agora, as pernas de todos eles também estão acesas. Falei, a de vocês também está acesa. E todo mundo via as pernas de todo mundo acesas. Eu não sou desse de empolgar, sair dando glória a Deus de cara. Eu lembro que eu perguntei para o irmão que tinha ficado do lado de fora, você está vendo alguma coisa diferente? Ele falou, olha, daqui a impressão que eu tenho é que as pernas de vocês estão acesas. Um dos camaradas estava conosco ali, além de um morador local, era também um pescador. Eu perguntei para ele, alguma vez na vida você já viu isso? Ele falou, nunca. Né? Porque minha primeira reação foi questionar, estamos vivendo algum fenômeno natural? Mas de repente, enquanto nós estávamos orando, Deus acendeu um fogo dentro d'água. Eu lembro que, curioso, eu botei a mão nele, tirei, quando saía da água ele virava um fogo líquido, escorria. Gente, foi um negócio fantástico. Um dos camaradas tinha ido conosco, era um novo convertido, recém-saído de um mundo das drogas, no qual ele viveu assim, de forma intensa. Tanto que no caminho,
ele estava me compartilhando o testemunho. Eu tinha feito até algumas perguntas do que ele fez, do que não fez, do que usou, do que não usou. E eu só lembro, quando ele viu aquele fogo acender, ele passou o resto da noite gritando: Jesus, isso é melhor que chá de cogumelo. E nós tivemos uma experiência assim, única, inesquecível. Gente, por que eu estou tentando contar isso? Eu achava o máximo que aconteceu com Moisés. A nossa não tem nem comparação. Por quê? A gente brilhou um pouquinho de noite, com tudo escuro. Moisés brilhou de dia, num lugar que o sol é profissional, não amador. Né? A Bíblia fala que ele desce do monte, ele não desceria do monte de noite. O povo está lá, esperando Moisés encontra, e eles veem um rosto naquele sol. Eu já tive, né, lá no Sinai. Aliás, eu brinco que dá para entender por que Moisés ficou 40 dias no monte, porque depois que você sobe aquilo para descer, dá um desânimo que você não tem noção. E ele não teria descido. Hoje em dia a gente tem caminhos facilitados para os turistas, e mesmo assim a turma sobe de noite com iluminação artificial, mas desce logo no início do amanhecer, né, porque é perigoso descer à noite. Então ele desce de dia, o povo ainda vê o rosto brilhando. Deve ter sido uma experiência única. Isso com certeza deve ter empolgado não só Moisés, como também o povo, que a princípio se assusta, mas depois, né, eles realmente reconhecendo o que Deus estava fazendo, deve ter tido como algo singular, extraordinário. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, pega esse exemplo de Moisés e ele começa a falar que o ministério da lei, o que ele chama de o ministério da morte, vem em glória. E ele diz que o que aconteceu com Moisés é uma demonstração da glória da velha aliança. Aliás, é quando Moisés desce com as tábuas da lei, que ele desce com o rosto brilhando. Mas Paulo disse, o ministério da morte, e a razão pela qual ele chama a lei de o ministério da morte, é porque Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que foi a lei que fez com que revivesse a força da natureza pecaminosa em nós, a nossa incapacidade de viver obediência e, portanto, o estado de morte espiritual. É por isso que ele chama de ministério da morte. E diz, se o ministério de morte vem em glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, o que nos foi entregue na nova aliança é de uma glória muito maior do que a glória revelada na antiga aliança. Quem está entendendo, diga amém. Obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Esperamos que tenha ajudado de alguma forma. Continue assistindo os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e compartilhem os nossos vídeos. Não perca, sempre nas descrições dos nossos vídeos, tem dicas importantes para quem quer ficar ainda mais motivados para prosperar. Muito obrigado.